Vídeo de iceberg é com certeza uma das modinhas mais criativas e únicas que já existiu nessa plataforma, que recentemente tirou todos os dislikes de todos os vídeos. YouTube ajudou essa plataforma. É impressionante como que um simples fato de pegar uma simples imagem de um iceberg e mostrar o quão obscuro pode ser em qualquer mídia é incrivelmente bizarro e assustador. E para aqueles que não ficam muito tempo na internet, eu tenho que obrigatoriamente explicar o que é um iceberg. Basicamente, o iceberg é uma imagem onde mostra informações obscuras ou teoria da conspiração de qualquer mídia que existe, onde as informações mais básicas e conhecidas estão acima do iceberg, enquanto as outras informações estão abaixo do iceberg. Isso é o básico do básico. E como está no título do vídeo, estamos aqui para investigar o iceberg de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, Luigi's Mansion. E sim, eu sei que Luigi's Mansion não é um jogo muito conhecido aqui no Brasil, por causa das péssimas vezes do GameCube que vendeu poucas cópias aqui no nosso país. Mas ainda assim, Luigi's Mansion é um jogo incrível. Eu recomendo? Sim, ele é um jogo muito divertido que vai te manter entretido por várias horas. E também eu queria dar um adendo que eu não tô copiando o vídeo do Chuck T, pois apesar que o assunto que eu tô usando é o mesmo assunto que ele apresenta naquele vídeo, é bem diferente. A edição, o roteiro, até mesmo o iceberg que ele usa é bem diferente. Então, não venha se mostrar nos comentários dizendo que eu estou copiando o vídeo do iceberg do Chuck T. Mas agora chega de enrolação. Pegue suas roupas de mergulho, seus tanques de oxigênio, porque hoje nós vamos explorar as camadas sombrias do iceberg de Luigi's Mansion. Camada 1. A superfície. A versão beta da Space World. Basicamente o que é Nintendo World, ou como era conhecido antes, Nintendo Space World, era um evento convencional que é exclusivamente realizado no Japão, onde tinha esse grande objetivo de apresentar os novos jogos de consoles da Nintendo. Bastante diferente dos eventos convencionais que existem por aí. Mas enfim, em um evento do início dos anos 2000, a Nintendo nesse evento apresentou seu novo console, que eu não preciso introduzir muito, porque eu acho que provavelmente vocês já sabem, o GameCube. E também junto com essa apresentação foi apresentado alguns trailers de jogos que iriam ser lançados no console. Os jogos revelados desse evento foram Metroid Prime, Multi Power, Super Mario 128, The Legend of Zelda Wind Waker, e também, é claro, nós não podemos esquecer de Luigi's Mansion. Vale lembrar que nesse evento não tinha nenhuma demonstração para jogar os jogos que foram apresentados. As demos só foram ser possíveis de jogar na E3 de 2001. Uma coisa que eu tenho para falar sobre esse trailer é que ele é incrivelmente bizarro. Não é à toa que esse trailer me dava medo quando criança. É sério, eu me cagava de medo só de ver esse trailer. Eu vou deixar um pouquinho do trailer para vocês verem. O Mario seria jogável. Entre os arquivos de Luigi's Mansion foi encontrado um misterioso modelo do Mario, onde o nome desse modelo dos arquivos do jogo é chamado de B-Mario. Esse modelo apresenta características semelhantes ao modelo do Luigi, onde os dois estão usando o Poltergust 3000, e a única principal diferença é que o Mario é um pouco mais baixo ao tamanho do Luigi. Mas acontece que existem algumas teorias envolvendo esse misterioso modelo. Uma delas é que possivelmente na versão beta existiria um modo multiplayer para 2 jogadores, onde possivelmente o Mario seria desbloqueado depois de zerar o jogo, muito semelhante ao modo multiplayer do Luigi's Mansion 3. A diferença é que você joga com o Mario ao invés do Luigi. Mas infelizmente o modo foi descartado. A minha hipótese é que esse modelo foi descartado porque não ia conseguir rodar no software do Nintendo GameCube, e por isso que não ia funcionar. Mas pra ser honesto, ninguém realmente sabe o que serviria esse modelo. Realmente, ninguém sabe o que esse modelo serviria, ninguém sabe o porquê esse modelo existe nos arquivos do jogo. A única coisa que nós sabemos é que ele existe, e é só isso. Existem no total 23 Poltergeists. Basicamente o que são Poltergeists? Os Poltergeists são fantasmas antigos moradores da mansão que infelizmente faleceram. Existe F aí. Mas por algum motivo essas almas ainda estão na mansão. Esse tópico tá aqui porque quando você zera o jogo é possível ir na galeria do laboratório do Dr. Egad, onde é possível ver os quadros dos fantasmas que você capturou na sua jornada. Não tem nada de mais nisso. A música de Totaka.
A canção de Totaka é uma melodia bem simples, de 19 notas e 8 compassos, feito pelo designer de som da Nintendo, Kazumi Totaka. Esse cara é bastante conhecido por inserir essa música em um dos seus trabalhos que ele participou, normalmente escondida em algumas partes do game ou raramente pode ser encontrada no meio da gameplay. Existem duas formas de encontrar essa música no jogo. A primeira que eu diria que é mais fácil é simplesmente você esperar no máximo 3 minutos e meio na tela de controles, na sala de treinamento do laboratório do Dr. Egati. Eu vou deixar um trecho para vocês ouvirem aí. E nos arquivos do jogo existe um arquivo de áudio chamado de Pianist Quiz 3, que possivelmente poderia ser tocado na primeira vez que você encontrasse a Melody, a pianista, na área 2. Mas não se sabe qual motivo isso foi retirado. E pelo que eu fui pesquisar, ninguém sabe realmente como que coloca essa música, apesar que eu encontrei um vídeo de um cara que supostamente conseguiu colocar essa música no game. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês verem como que seria. A área 5. Todos nós sabemos que na mansão existe no total 4 áreas que existem, sem contar o com o telhado. Mas quando eu fui pesquisar sobre esse tal área 5, eu descobri uma coisa bastante inusitada. Isso é uma creepypasta. Ok, pra ser bem honesto, eu já conheci essa creepypasta há muito tempo. Eu só queria fazer um pequeno drama, mas eu percebi que fica uma bela de uma porcaria. Mas resumindo em poucas palavras, é uma creepypasta ridícula e genérica de videogames. E a história conta sobre um garoto que estava no tédio e vai jogar no seu velho GameCube. E coincidentemente, o jogo favorito dele é Luigi's Mansion. Coincidência. E quando ele vai jogar o jogo, coisas super bizarras acontecem no meio da gameplay. Depois disso, ele fica traumatizado por jogar esse jogo. E fim da história. Obviamente eu resumi algumas partes da história, mas para ser bem sincero, não vale muito a pena ler essa história. Ela é muito genérica para ser lida. Então, né, se você quiser perder o seu tempo lendo esse pedaço de merda, o link está aí abaixo da descrição. E é só isso. Portas fechadas com tábuas. Em algumas partes da mansão na sua versão beta, era possível ver algumas tábuas e algumas portas na mansão. É claro que isso gerou várias teorias a respeito disso, já que na versão final as tábuas foram trocadas pelos cipós brilhantes que te dão dano quando se encosta neles. O que eu posso imaginar sobre isso é que simplesmente na versão beta poderia existir algum item específico para tirar aquelas tábuas, ou até mesmo as mesmas mecânicas na versão final, mas ia ficar meio ridículo, por assim dizer. Mas na versão final existe uma única porta que tem tábuas na área 3, que é literalmente impossível de acessar de maneira convencional. E para você acessá-la você precisa ir na área 4, na sala do relógio, pegar o elevador que vai direto para o telhado, ir na chaminé direita e se jogar de lá. E você vai encontrar uma sala cheia de tesouros. A tela de Game Over da versão beta. Sabe, essa com certeza não é a última vez que você verá alguma coisa da beta nesse iceberg, ou nesse vídeo principalmente, já que o Luigi's Mansion é um daqueles jogos que tem muito conteúdo retirado ou perdido, que cá entre nós vai demorar muito para esse conteúdo retirado ser encontrado 100%. Mas enfim, eu acho que você já viu essa tela em algum site de curiosidade de jogos, ou até mesmo vídeo no YouTube.
E sim, por incrível que pareça, a Nintendo teve coragem de fazer uma tela de game over bizarra e perturbadora para um jogo que é classificado para crianças. Apesar que muitas pessoas consideram o Luigi's Mansion um jogo de terror, entre muitas aspas, ainda assim é um jogo para crianças. Ou era para ser para criança. E é claro que eu não preciso dizer o motivo deles ter tirado essa tela de game over, mas é interessante saber que existia um troço desse em uma beta de um jogo para crianças. Chega até a ser engraçado isso. A Sombra do Luigi. Basicamente isso é uma lenda onde diz que o Luigi cometeu suicídio dentro da mansão. Isso é porque quando você tá na área 4 na sala dos telefones, vai ter um telefone tocando no meio da sala. E se você for atender, vai rolar um diálogo entre você e um Toad. Acontece se você ficar parado por um bom tempo, provavelmente vai cair um raio naquela sala e vai projetar a sombra do Luigi. E a sombra do Luigi tá um pouco acima do tamanho normal do Luigi, parecendo que ele está pendurado. E é claro, como a internet ama coisas bizarras, algum arrombado cara de pau decidiu criar uma daquelas teorias que o personagem principal está morto e o jogo inteiro não se passa no purgatório. É sério, essas teorias ficaram saturadas desde 2012, e o que acontece nisso tudo? Isso na verdade é um bug de iluminação do jogo. Simplificando, a câmera do jogo fixa o Luigi no jogo inteiro, mas o motor de iluminação depende da câmera, e quando a câmera vai um pouco para cima, a sombra do Luigi vai junto, e meio que dá essa impressão que o Luigi está meio que pendurado. E se você ainda não acredita nesse fato, fique sabendo que na versão 3DS isso foi resolvido. Então não tem nada de perturbador nisso, é apenas um bug no motor de iluminação do jogo, e não o Luigi cometendo vícios. Que teoria bagaceira do caralho. Camada 2. Águas Asas. A build de Nintendo 64. Essa é bastante interessante. Antes de nós termos o Luigi's Mansion que nós conhecemos hoje em dia, a Nintendo já tinha planejado isso há muito tempo. No final dos anos 90 e no início dos anos 2000, o diretor Hendrik Connors e sua equipe decidiram criar um jogo independente que não usasse nenhum personagem da Nintendo no seu desenvolvimento. No início do desenvolvimento eles tiveram várias ideias, como no caso que a mansão na verdade seria uma casa grande ou complexo de apartamento, ou até mesmo uma casa de bonecas só para testes. Acontece que no meio do desenvolvimento eles decidiram usar o Mario como personagem principal do game, mas eles perceberam que o Luigi poderia ser uma ótima adição para o game, e eles estavam certos, pois o Luigi deu mais vida para o jogo. Esse foi o resumo do desenvolvimento. É claro que eu resumi algumas coisas aí, mas se você tem interesse em saber sobre mais o desenvolvimento de Luigi's Mansion, eu vou deixar um link na descrição da Nintendo Wiki, onde tem as informações não só do desenvolvimento, mas sim do game inteiro. Então, tá esperando o quê? O Poltergust montável. O Poltergust 3000 é uma invenção do professor Elvin Gett, que é simplesmente uma pequena modificação de um aspirador de pó, que foi programado para capturar fantasmas. Esse é um item que é usado no jogo inteiro, que pra ser bem honesto é uma mecânica bastante inovadora. Mas enfim, na batalha contra o Bulus da High Dimension, que pra quem não sabe basicamente é o modo hardcore do jogo, onde os fantasmas ficam mais fortes e o Poltergust consegue sugar fantasmas mais facilmente. É possível montar no Poltergust. Isso na verdade acontece na versão Pail do jogo, ou conhecida como versão europeia do jogo. E basicamente eu não sei se isso tem alguma mecânica nova que deixa mais fácil na batalha, já que a batalha contra o Bulus é uma desgraça, e meio que é só isso, eu não sei, mas tá aí, é legal e é engraçado ao mesmo tempo. Ei Luigi, qual é o problema? Na parte de trás onde fica o jardim da mansão, existe um poço bem no meio do jardim, e caso você entre nele vai tocar uma cutscene do Luigi contra o do Mario, que está preso numa pintura enquanto o Kigu está apenas olhando a pintura do Mario. Acontece se você ficar um bom tempo parado bem perto daquele poço, dificilmente você vai conseguir escutar o Mario dizendo isso aqui. Que traduzido para o nosso querido português significa Hey Luigi, qual é o problema? É claro que isso significa que você tem que salvar o Mario rapidamente. Isso se deve ao fato óbvio que ele está sendo torturado pelo Kikibu apenas preso numa pintura, enquanto o Luigi está tomando café à frente do poço. É mais ou menos assim. O Professor Igade é o verdadeiro vilão de Luigi's Mansion. Ok, essa é uma longa história, mas eu vou tentar resumir o máximo possível.
Essa é uma teoria onde aborda que tudo o que acontece em Luigi's Mansion 1 não se deve ao fato do King Boo ter capturado o Mario, mas sim tudo isso aconteceu por causa do Professor Egad. Calma, isso pode parecer uma teoria sem sentido, mas até que ela faz sentido em alguns momentos. Vamos lá. O Professor Egad ele simplesmente tem uma coleção de fantasmas em pinturas que pode ter pensamentos, sentimentos, personalidade, emoções e etc. E também um livreto de instruções do game que infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma imagem sobre. O professor diz basicamente isso aqui. Eu colecionei fantasmas famosos de todo o mundo e transformei em pinturas, mas aqueles malditos Bulls foram transformados novamente em fantasmas. Você tem que pegar esses fantasmas para eu que eu possa transformá-los de volta em pinturas. Bom, dá pra ver que o professor não tinha muita motivação para capturar os fantasmas e simplesmente colocar no seu laboratório apenas de enfeite. E é claro, o King Boo não ia deixar isso barato. Então ele foi atacar o Egad por capturar seus companheiros Bulls e os fantasmas da mansão. Ou seja, King Boo não tinha motivações para fazer o que ele fez no jogo. Olha, eu não vou abordar essa teoria por completo nesse tópico, então eu pretendo fazer um vídeo explicando mais a fundo essa teoria. É claro, se eu tiver saco para isso, mas como eu disse antes, essa teoria faz sentido em algumas partes, como por exemplo o King Boo forcar mais o Mario e o Luigi do que o real vilão dessa história. E também ela faz sentido se você ignorar as continuações do game, pois nas continuações o professor ficou mais gente boa e também ele quase não tá envolvido nessas tretas que acontecem na história, então... né? Boneco de Matrosk. Em uma parte de alguns arquivos não utilizados da versão inicial do mapa, foi encontrado um modelo meio peculiar do Luigi. Esse modelo que está aparecendo aí na tela tem alguma semelhança ao design clássico do Luigi, onde as cores eram opostas. Isso também vale pro Mario. E também ele tem semelhança daquelas bonecas russas que tem uma boneca dentro de uma boneca, que está dentro de outra boneca, que está dentro de outra boneca. É essa coisa que tá aparecendo aí na tela. E aparentemente isso seria o modelo inicial quando você abrir o mapa do Game Boy Horror. Mas por algum motivo isso foi substituído pela cabeça do Luigi que nós temos na versão final. Bom, e também ouvi dizer que algumas pessoas acham esse modelo meio assustador. Tipo, é sério? Eu não sei por que disso, pois pra mim não tem nada de assustador. Ele é só um modelo normal mesmo do Luigi com uma aparência bastante diferente. E é só isso. Mas eu não posso falar pelos outros, né? Modo 3D estereoscópico. Antes de nós termos o Nintendo 3DS com a capacidade do 3D em seus jogos, originalmente o Nintendo GameCube, o console da geração do início dos anos 2000, teria uma funcionalidade do 3D estereoscópico, que, para quem não sabe, é basicamente uma técnica usada para se obter informações de espaço tridimensional, através de uma análise de duas imagens obtidas com pontos diferentes. Bom, isso seria um aparelho onde você podia conectar no seu GameCube e jogar alguns jogos em 3D, mas infelizmente o projeto foi cancelado, devido à produção do aparelho ser cara demais e que provavelmente o aparelho poderia sair com preço bem mais alto do que o preço normal do GameCube, e por isso foi cancelado. Mas o real motivo desse tópico estar aqui nesse iceberg deve ser o fato de uma entrevista com o Satoru Iwata. O quarto presidente da Nintendo revelou uma coisa bastante interessante. Abre aspas. Nós não poderíamos ter feito isso e vendê-lo por um preço muito superior ao do próprio sistema Nintendo GameCube. No entanto, já tínhamos um jogo para isso, Luigi's Mansion, lançado simultaneamente com o Nintendo GameCube. Tínhamos uma versão funcional disso em 3D. Bom, pela essa última frase, podemos dizer que em algum lugar da Nintendo pode existir uma versão de Luigi's Mansion com essa funcionalidade do 3D. E é claro que pode algum dia a Nintendo mostrar essa versão para todos, mas eu acho que vai demorar muito para eles revelarem isso. Então, por enquanto, isso é basicamente uma Lost Media. O laboratório era explorável. Bom, o laboratório do professor Egad fica literalmente na frente da mansão, que aparentemente por fora parece uma simples pequena casa de madeira, mas por dentro é um grande laboratório secreto. Mas, enfim, se você tiver um aparelho chamado de Action Replay, que pra quem não sabe é basicamente um aparelho onde você pode usar códigos de trapaças não oficiais de qualquer console da geração passada.
Bom, se você usar esse aparelho no Luigi's Mansion quando você está no laboratório, é possível você ativar um código onde você pode mover o Luigi em qualquer lugar do laboratório. O que é interessante disso é que existem várias evidências que originalmente o laboratório era para ser explorável, como por exemplo, existe uma escada atrás do Professor Igati, que à primeira vista parece só uma decoração para o cenário, mas ela é realmente funcional, você pode subir nela, até certo ponto, é claro. Ou coisas interessantes que você não podia ver no cenário normalmente, como por exemplo duas portas inacessíveis do laboratório, uma do lado direito e outra no meio do laboratório. Provavelmente poderia levar à sala de treinamento e à sala da galeria. Essas são algumas teorias que são até que interessantes de se pensar, já que nós temos provas que originalmente poderia estar na versão final do game, mas por algum motivo isso foi retirado sem motivo aparente. E meio que não tem nenhum motivo para eles terem retirado isso no jogo. Tipo, até quando você abre o Game Boy Horror na galeria ou na sala de treinamento, é possível ver umas duas portas do laboratório. Mas infelizmente isso não foi adicionado na versão final. Que decepção. Fantasmas da Blackout inacessáveis. A Blackout é um incidente onde acontece no início da Área 4, onde simplesmente cai um raio no telhado da mansão, fazendo assim que a mansão sofresse um puto de um apagão na mansão inteira. E o seu objetivo nesse momento você tem que ir no porão da mansão para ativar o gerador, para assim ligar a mansão inteira de novo. Mas não pense que vai ser tão fácil assim, já que no meio do caminho você vai encontrar alguns fantasmas, que são bem mais fortes do que os normais. Mas, enfim, esse tópico sugere que na sala de estar e no quarto de hóspede onde fica a fantasma Sue Pier, pode spawnar alguns fantasmas nas duas salas. O problema é que essas salas não são acessáveis naquele momento, e o único jeito de acessar e ver esses fantasmas são através de hacks ou bugs. Bom, o motivo desses fantasmas estarem lá é desconhecido, mas algumas pessoas suponham que originalmente aquelas duas salas eram para ser acessáveis nas primeiras versões do game, mas por algum motivo isso foi retirado, e nós não sabemos o porquê. A fotografia dos fantasmas quando estavam vivos. Em algumas salas da mansão é possível ver alguns quadros dos poltergeists quando eles estavam vivos, comprovando que eles eram pessoas normais que viviam naquela mansão, mas pela ordem do destino eles acabaram falecendo e suas almas estão na mansão. E é sério, ainda quero saber como que isso é possível. Mas enfim, os quadros dos fantasmas que você pode encontrar no game são Neville, Lydia, Chelsea, Shevers, Spook, Nana, Slane Bank Shot, Harry O'Ovely, Sue Penn, Vincent Van Gogh. Pôster da Daisy. Mais um item que foi encontrado nos arquivos do jogo. Incrível. O item em questão que eu tô falando é um peculiar pôster da Daisy que está nos arquivos de pôster do jogo, chamado de teste.bti. O arquivo BTI é um arquivo de textura que a Nintendo usa em seus jogos, que pode ser facilmente modificado nos arquivos para mudar o visual do personagem ou do ambiente. Bom, o pôster ele tem uma arte oficial da Daisy do Mario Tennis de Nintendo 64, e por causa desse nome, teste como o nome do arquivo, isso provavelmente poderia ser um arquivo usado para testes de mecânica do pôster do jogo, mas parece que o desenvolvedor esqueceu de tirar esse item nos arquivos do jogo, e hoje em dia é possível encontrar esse item facilmente. O fantasma da sala de safari. Antes de você ir na batalha contra o Buloso na terceira área do game, você vai passar por uma sala onde tem várias cabeças de animais empalhadas nas paredes e alguns tapetes de animais. Uma sala até que bizarra e estranha, por assim dizer. Porém, na Nintendo Power de 2001, foi citado em uma página sobre o Luigi's Mansion que existe um fantasma secreto naquela sala. Não existe nome para esse fantasma, mas existe uma descrição sobre. Segundo a descrição, o fantasma tem uma aparência de um caçador africano, que tem um único e simples objetivo de criar a cabeça do Luigi para a sua coleção. Bom, eu não sei quem teve essa ideia de criar um fantasma onde simplesmente ele quer a cabeça do personagem principal para colocar na parede, mas eu sei que isso é incrivelmente bizarro e perturbador. Pera aí, como é que é? Ah, é claro, eu esqueci de dizer que isso é obviamente falso. Bem, é claramente óbvio que isso foi uma simples trollagem dos caras da Nintendo Power que eles jogam na nossa cara. A carinha dele. Ai, que engraçado. Pois, pensa assim,
Por que diabos a Nintendo pensaria um negócio desse para um jogo que é classificado para crianças? Tipo, eu sei que o Luigi's Mansion é um jogo meio de terror, assim, mas nesse nível aí já é muito exagerado. E também existem várias provas que esse fantasma não existe no jogo, como por exemplo, a própria sala de safaris. Ela é muito pequena para ter algum Portrait Ghost naquela sala, tanto na versão final quanto na versão beta, já que parece que eles não planejavam adicionar um Portrait Ghost naquela sala. E também com aquelas duas mesas no meio da sala aí é para dificultar muito para capturar o fantasma. E também essa descrição que eu comentei agora há pouco é que algumas pessoas supõem que poderia acontecer isso daí, mas na verdade é só um texto simples. Bom, e por causa dessa história foi criado uma creepypasta sobre isso, chamado de Luigi's Beta's Mansion, onde conta que um cara que testava jogos da Nintendo acabou testando uma beta de Luigi's Mansion, onde era completamente diferente, menos alegre e mais focado no terror. Apesar que existem algumas partes que são completamente ridículas, ainda assim é uma creepypasta interessante. Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês lerem. Mas em questão desse Protect Ghost, ele é falso, nunca existiu, isso só foi uma piada dos caras do Nintendo Power, e é só isso.